que eu quero compartilhar, o que Deus colocou no meu coração, está lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Essa epístola, né, que foi escrita por Paulo, ela foi escrita mais ou menos no ano 64, depois de Cristo. E por que eu estou falando do tempo na qual ela foi escrita, na época? Porque nós vivemos dias hoje que muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitas pessoas acham a palavra de Deus ultrapassada, querem mudar, né? Dizendo que ela está ultrapassada, que tem que ser atualizada, né? Contextualizada, trazer algumas coisas, tirar algumas coisas. E o texto diz assim, eu anotei todos os textos eu anotei na folha para me facilitar, para que eu não tenha que ficar revirando, desfolhando a Bíblia. Então o texto diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Que é a palavra mais atual do que essa? Interessante que esse texto, como eu falei, ele foi escrito em torno do ano de 64 depois de Cristo. Lá já se vão 1936 anos, né? Se eu fiz a conta certa, eu fiz de cabeça agora. Então, e ele é atual. Se a gente for ver o que está acontecendo hoje na humanidade, é tudo isso, né? A gente vê as pessoas cada dia mais, principalmente, amigos dos prazeres que amigos de Deus. A gente lê nesse texto 4 versículos, separei 4 versículos, né, que vai falar sobre pessoas egoístas, que é aquela que valorizam a si próprio. Ela não pensa no outro, ela pensa em si. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, se sobrar um tempo, sou eu também. O avarento é aquele que é obcecado por acumular dinheiro, riqueza. A Bíblia diz o seguinte, lá em Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente não precisa muito, basta a gente abrir o jornal, né, ou acessar o jornal, que a gente vê, seja na televisão aberta, seja no canal fechado, né, quantos e quantos mensagens a gente recebe, às vezes, no nosso WhatsApp, no Facebook, de tragédias e tragédias, levada por amor ao dinheiro. Blasfemadores é o que gosta de denigrir ou manchar a imagem de alguém. Será que hoje a gente não tem isso? Das pessoas que muitas das vezes levantam calúnia contra o outro lá no local de trabalho, de repente no seu local de trabalho. Você está prestes a receber uma promoção e alguém inventa uma situação para que você perca a promoção. O seu vizinho, de repente, levanta uma calúnia contra você para botar a rua contra você.
Inimigos do bem, né? A Bíblia fala lá em Tiago 4,17, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Às vezes a gente sabe que o irmão, e aí eu estou falando para a igreja, a gente sabe que o irmão está precisando de ajuda e a gente não faz. A gente tem o celeiro que muitas das vezes tem apelo, que precisa de mantimento, mas a gente não faz. Dá desculpa que esqueceu, dá desculpa que não tem, e a gente não faz. Será que eu estou equivocado? Será que esse texto é só para 64 depois de Cristo, quando Paulo escreveu para Timóteo, porque a igreja estava vivendo isso naquela época? Ou será que nós estamos vivendo isso hoje? Mais inimigo dos prazeres que amigos de Deus. Hoje a gente vive, a gente está aí na questão do, pegar um gancho do Flamengo, né? Quantos, de repente, na decisão ou no jogo de domingo, deixou de vir à igreja porque quis ficar assistindo o jogo e depois falou assim, agora não dá mais tempo de ir para a igreja não, porque ficou tarde. Isso é um prazer. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Às vezes a gente, voltando na questão do celeiro do amor, de dar, de fazer o bem, às vezes a gente se limita a tirar um dinheiro do bolso para trazer de oferta ou para comprar um alimento para prazer próprio. Às vezes não é que está com fome não, mas não, vou guardar esse dinheiro aqui, nada contra isso, mas vou guardar esse dinheiro porque eu preciso de... Eu quero comer um negócio, não estou com fome, mas eu estou com vontade de comer um negócio, e quem não tem nada para comer? E lá em Tiago 4 diz assim, gente infiel, vocês não percebem que o envolvimento com os prazeres pecaminosos deste mundo torna vocês inimigos de Deus? Ou, eu volto a dizer que se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês também se tornam inimigos de Deus. Aí já é uma outra coisa. Aí já é o pecado mesmo, que muitas das vezes a gente não quer largar, a pessoa não quer largar. E aí eu falando não para a igreja, mas falando para você que está nos assistindo e de repente estava girando aí no computador, entrou no YouTube e apareceu aí a página da primeira igreja, e você clicou para ver que negócio é esse. Saiba que você é pecador. Saiba que todo esse texto que a gente leu, e se você for acompanhar, egoísta, avarento, jactancioso, você talvez não seja tudo isso, mas alguma coisa disso você tem, eu tenho. Eu não sou perfeito, eu sou justificado. Sabe o que é justificado? Justificado é quando a gente reconhece o sacrifício de Jesus na cruz. E aí, diz a palavra que Ele nos justifica de todo pecado, Ele nos lava através do sangue dele de todo pecado. Não, a gente não é justo não. Se você pensa que o povo da igreja, né, as pessoas que são da igreja são tudo santinhos, são perfeitos, não é não. A igreja que o pastor costuma dizer que a igreja é lugar de doente, é como se fosse um hospital. Então aqui não tem ninguém perfeito. Mas você, que de repente está me ouvindo aí, não me conhece, saiba que infelizmente eu tenho que falar isso para você. Você é pecador, você está perdido, porque
você não tem Deus, porque você não reconhece a Cristo como seu Salvador. Eu vou te dizer e vou te mostrar por que eu posso dizer que você é pecador. Veja como começou, quando Deus criou todas as coisas, os céus e a terra, os animais, inclusive o homem, ele viu que tudo era bom. Foi assim que aconteceu e essa é uma das notícias boas. Você não foi criado ruim, eu não fui criado ruim, eu não fui criado pecador. Lá no início, quando Deus criou o homem. O homem não tinha problema nenhum de comportamento ou atitude. E esses textos que a gente leu ainda há pouco, essas características que nós temos, nós não tínhamos esse problema. O homem, quando ele foi criado por Deus, ele não tinha esse problema. Em Gênesis 22, 25, diz que o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. E eu vou falar para você que eles não estavam nus e não se envergonhavam, né, porque eles eram marido e mulher, ou homem e mulher, foi os dois, Adão e Eva, criados. Eles não se envergonhavam porque não tinha de que se envergonhar. Eu queria até sugerir a você, se você parar para pensar um pouquinho, nas crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, veja se existe algum tipo de comportamento, esse tipo de comportamento nela. Hoje eu estava trabalhando e eu estava conversando com um cliente e a gente estava falando alguma coisa a respeito disso. E ele estava falando sobre confiança, né? Que confiar em Deus, como é que a gente pode confiar em Deus, né? E ele estava muito ansioso pelas coisas dele, pelas contas a pagar, e eu falei para ele assim: rapaz, a palavra de Deus diz que a gente tem que lançar sobre ele. Jesus diz: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu cuido de você. E aí, ele falou: mas como é que é isso? Eu falei: eu sei que você tem neto, você tem uma netinha, não tem? Ele tem 2. Eu falei: se sua netinha estiver em cima do muro, e você falasse para ela assim: pode pular, minha neta, se joga, o que ela vai fazer? Aí ele falou assim: ela vai se jogar. Eu falei: por quê? Porque ela confia em mim. Eu falei: é isso que você tem que fazer. Você tem que confiar em Deus assim como sua netinha confia. Olha como é que a criança, eu não me jogaria, seja quem for. Meu filho tem 23 anos, se ele estiver em cima de um muro e eu falar para ele: meu filho, se joga, ele não vai se jogar. Primeiro que ele sabe que eu não vou aguentar com ele. Segundo, que ele não vai confiar. Ele vai ver as possibilidades de erro, ele vai ver as possibilidades de queda, ele não vai confiar. Agora, uma criança, nessa faixa etária que eu falei, é mole. Ela subiu, se joga aí, filha. Eu, quando eu tinha meus filhos pequenininhos, criança, eu botava eles nas mãos assim, e eu ia levantando. Eu tinha uma brincadeira que Beatriz, minha esposa, ficava toda preocupada, que eu botava eles nas mãos assim, levantava e falava assim: durinho, durinho, durinho. Ele levantava ele até assim, sentado na mão, e ele ria. Sabe por que ele ria? Porque ele confiava no pai. Ele confiava no pai. E assim nós precisamos confiar no pai. E eu estava falando isso para esse meu cliente. Jesus, ele diz assim: eu lhe asseguro que, a não ser que vocês se convertam, eu lhe asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus, ele valorizava a criança, porque o que a criança tinha, ou a criança tem, é pureza. Eu fico pensando na criança assim, quer ver? A criança, você briga com ela,
acha ruim, ela chora, daqui a pouco você fala assim, vem cá com o papai. Ela vem toda carinhosa com você. Faz isso com um adulto. O que o adulto vai fazer? Jogar uma pedra, vai arrumar uma cilada, vai ficar com cara feia, vai ficar magoado, vai deixar de falar, vai ficar de mal. Então, Jesus, ele dava a criança como exemplo, porque esse era o desejo, né, que ele quer de nós, que a gente seja como criança, que a gente não fique guardando as coisas, a gente fique com mágoa, ressentimento. A Bíblia fala para que a gente tire de dentro de nós toda a ira, toda a amargura. O amor de uma criança é sincero, é dependente do pai e ela confia no pai. A origem do pecado, aliás, a criação de Deus se deu dessa forma, dos homens se deu dessa forma. Os homens, homem e a mulher, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não tínhamos vergonha, não tinha pecado, a gente não tinha esses comportamentos e sentimentos que a gente leu em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, mas surgiu o pecado, a origem da nossa queda. A Bíblia vai dizer que depois da desobediência do homem a Deus, a primeira coisa que acontece com o homem e a sua mulher é a vergonha. Olha só o que diz, lá em Gênesis 3, de 6 a 7. A mulher ficou convencida, reparando na beleza daquela árvore, e que a sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos. Tomou a fruta e comeu. Depois ofereceu a seu marido, e ele também comeu. Aí vem o problema. Os olhos de ambos foram abertos, e perceberam que estavam nus. Fizeram aventais e folhas de figueira para cobrir-se. Interessante que eles não deixaram de ser marido e mulher. Eles antes eram marido e mulher, mas não tinham vergonha, estavam nus, mas não se vergonhavam. Quando eles desobedeceram a ordem de Deus e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu com eles? Primeira coisa, entrou a vergonha. Primeira coisa, eles olharam e, estou nu, você está nua. E aí eles providenciaram uma vestimenta, botaram a roupa, ou melhor, fizeram uns aventais de folha de figueira. O segundo que aconteceu, segunda coisa que aconteceu, está em Gênesis 3:10. Deus, o Senhor, ele vinha todos os dias na parte da tarde, conversar com Adão, acredito que também com Eva, mas toda tarde, no final, virada do dia, ele vinha conversar com Eva. Depois que aconteceu isso, da desobediência do homem a Deus, eles tiveram vergonha, e aí eles tiveram a segunda coisa, medo. Olha só, olha o que Adão fala para o Senhor. O Senhor vem procurar, Adão, cadê você? E ele diz assim, Adão fala assim, percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Meu querido, eu quero dizer que você continua até hoje com medo e se escondendo de Deus. Ou eu estou errado, ou eu estou enganado. A gente, muitas das vezes, até crente mesmo, servo do Senhor, quantas vezes a gente entra em luta, né?
com nós mesmos, porque a gente não quer aceitar, às vezes, a vontade de Deus para a nossa vida. Quantas vezes a gente tem medo? Isso não é privilégio só de você não, meu querido. Todos nós sofremos vergonha, todos nós sofremos medo. O segundo que entrou, que aparece, é o egoísmo. Veja que egoísmo está lá na listagem que a gente leu. Deus, ele faz duas perguntas. Ele diz assim: quem disse que estava nu? Você comeu da fruta da árvore que eu te proibi comer? Está em Gênesis 3:11. Aí eu fiquei pensando, quando eu estava lendo e pedindo a Deus que me desse o que falar, e o que eu pensei, creio que foi Deus que me deu, foi o seguinte: talvez, se o homem tivesse dito para Deus assim: comi da fruta que me ordenaste não comer, perdoa-me. Eu não sei qual seria a atitude de Deus. Eu sei que Deus já tinha um plano, porque Ele sabia, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele sabia que exatamente nesse dia eu estaria aqui, falando online. Eu não sabia, mas Ele sabia. Então, eu fiquei pensando assim, se um homem tivesse tido a atitude honesta, sincera, íntegra, virado para Deus e falado assim: ó, eu vacilei, sabe da fruta que tu falou para eu não comer? Eu comi, me perdoa? Eu não sei. Eu sei que Deus, acredito que Deus perdoaria. Eu não sei se o processo de salvação para o homem continuaria do jeito que é. Isso é só um pensamento. Não estou querendo criar polêmica, mas só um pensamento. Qual seria a atitude de Deus? Eu não sei. Mas a atitude do homem faz diferença, né? Por que eu pensei nisso? Moisés, certa vez, lá no monte, quando o povo lá mandou fazer um bezerro fizeram um bezerro para eles e começaram a adorar, dando aquele bezerro, atribuindo aquele bezerro o poder, ou quem tinha tirado, né, eles do Egito. Moisés estava no monte e Deus, ele falou: ó, eu vou destruir esse povo, porque esse povo é de dura cerviz, e de você eu vou fazer uma grande nação, a partir de vocês eu vou continuar a história, né? Mas Moisés intercede. Ele ora a Deus e fala: ó, Deus, não faz isso não. O que vão falar do Senhor? Que o Senhor tirou o povo do Egito e matou o povo no deserto? Não faz isso não. Eu não quero. Ainda foi mais, ó. Se for assim, risca o meu nome do livro da vida. Então por isso que eu pensei isso. Eu falei: será? Qual seria a atitude? Bem, meu querido, Adão não teve essa atitude. Mas a atitude egoísta dele foi o seguinte: olha a resposta que ele disse, né? A mulher que me deste por companheira, que me ofereceu a fruta da árvore e eu comi. Duas coisas. Primeiro, ele jogou a culpa para Deus, né? Porque quando ele fala, a mulher que tu me deste, seria como se ele tivesse assim: ó, eu estava muito bem sozinho, não te pedi companheira, tu que quis me dar. Então, se eu errei, culpa não é minha não, foi ela. Eu estava sozinho, tu fez a companheira, tu me deu uma mulher, tu que fez, então eu pequei por causa disso, eu errei por causa disso. Ele não assumiu a sua culpa, ele não assumiu o seu erro.
Com a mulher, também não foi diferente. Olha o egoísmo entrando aí, não foi diferente. A mulher diz assim: a serpente me enganou, eu comi. Ninguém levantou a bandeira e falou assim: ó, realmente, eu errei, Senhor. Tu já tinha me avisado que se eu comesse, eu morreria. Deus, ele não engana ninguém. Deus, ele não tem letra miúda de contrato. Já viu aqueles contratos? Antigamente se falava muito disso, né? Você ia assinar um contrato, tinha umas letras garrafais, mas tinha uma letra miudinha. Aí quando caía naquela uma cláusula que você ia lá e reivindicar porque estava sendo prejudicado, não, está aqui, ó. Está vendo? Pega a lupa aí. Na letra miúda estava dizendo que você tinha cometido um erro, que você tinha que pagar aquilo que você pegou, que você gastou, porque na letra miúda e você assinou. A palavra de Deus não tem letra miúda. Deus, ele não esconde nada, desde o início. Tem pessoas que falam assim: se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele plantou a árvore lá no meio do jardim? Então ele não plantasse. Deus, ele plantou porque ele queria que o homem agisse livre e espontaneamente. A obediência não quer dizer que a pessoa seja obrigada. A obediência tem que ser de forma voluntária e não obrigada. Quando Deus, ele fala para ele: ó, se comer, vai morrer, Deus estava só avisando. Ó, eu vou botar isso aqui, tem todas as árvores, todas as plantas, de todos os frutos. Você pode comer de tudo, mas dessa aqui, você não pode comer, porque se você comer, você vai morrer. Você é pai, você é mãe, você não faz isso com o seu filho, não? Filho, você bota um remédio lá. Eu tive um sobrinho, é até engraçado, eu tive um sobrinho, que a mãe dele, quando na época que ele nasceu, ela teve eclipse, e ela teve um problema e ela ficou cega. Graças a Deus, Deus restaurou a sua visão. Mas na época ela tomava uns remédios muito fortes. E um dia o marido dela tinha saído e caiu um comprimido pequenininho no chão. E ela não viu, o nenenzinho pegou e botou na boca. Eu pergunto: se você tem um remédio em casa que faz mal, você dá para o seu filho? Ou você fala para ele assim: ó, tá aqui, hein, não pode mexer não, hein? Você vai botar onde? Meu filho, ó, isso aqui não pode mexer. Às vezes é uma criança, você guarda sempre, mas às vezes você pegou, deixou em cima da mesa. Seu filho vai lá: meu filho, isso aqui não pode tocar. Faz mal. Não é assim que a gente faz com nossos filhos? Faz mal. Ó, se beber isso aqui, morre. A gente não avisa para os nossos filhos. Deus é nosso pai, gente. E ele chegou, avisou Adão e Eva para não comer porque era proteção. O que Deus estava fazendo era protegendo o homem e a mulher que ele criou. Então, voltando, o egoísmo é uma outra parte que o homem passou a ter que antes não tinha. Lembrando, mais uma vez, um homem andava nu e não se vergonhava. A partir da desobediência, ele passou a ter vergonha, ele passou a ter medo, ele passou a ter egoísmo, ele passou a ser egoísta, ele passou a ser, aí a gente pode falar aqui, avarento, ele passou a ser arrogante, ele passou a ser mais amigo dos prazeres do que de Deus, ele passou a ser inimigo do bem. Foi isso que aconteceu. Então,
Essa condição que nós nos encontramos hoje, que está relatada em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, essa é a condição nossa, real. Não tem ninguém que escapa disso, ninguém. Não tem ninguém que escapa. Somos todos arrogantes, egoístas, ingratos, desobedientes aos pais, cruéis, inimigos do bem e principalmente amigos dos prazeres que amigos de Deus. Estamos contaminados pelo pecado. Por isso, meu amigo, não se ofenda. Eu falei que você é pecador, porque aqui tem a prova. Você não tem como você contestar. Você pode ver qualquer uma dessas palavras aqui, qualquer uma. Você pode não se enquadrar em todas. Às vezes você pode ser obediente ao pai, mas de repente você pode ser arrogante. Às vezes você pode ter até um domínio próprio, né? Mas você pode ser meio cruel. Então, a gente vai se enquadrar em alguma coisinha dessa aqui, alguma característica dessa, que 2 Timóteo apresenta. Mas, eu ainda pensando e trazendo nessa questão do que nós estamos vivendo hoje, como nós fomos contaminados pelo pecado, lá pela queda de Adão, eu pergunto, tem vacina? Tem antídoto? Existe sim. E aí, diferente da vacina da gripe, que ela todo ano tem que ser renovada, diferente da vacina da Covid, que está chegando, mas precisa mais de uma dose, não tem 100% de eficácia, tem umas que dão 50%, tem outras que dão 70%, e não tem nenhuma garantia de imunização da doença. Em João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo, e aí eu gostaria que mudar aqui e botar assim, ó, porque Deus me amou de tal maneira, porque o amor de Deus, ele é coletivo, mas ele é pessoal. Ele é coletivo porque Deus, ele faz chover sobre a horta do justo e sobre a horta do ímpio. Deus não tem horta predileta. Ele não faz chover só lá na terra do crente e na terra do não crente fica seca. A chuva cai dos dois lados. Então, o amor de Deus, ele é coletivo. Mas o amor de Deus, principalmente, ele é pessoal. Ele ama a você. Ele ama a você, em particular. Ele me amou e me ama a mim em particular. E diz assim o texto, e eu quero ter a liberdade de só mudar esse trechinho, porque Deus me amou de tal maneira, amou você de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, para que eu creia, para que você creia, e não pereça, mas tenha a vida eterna. O crer é a fé, e aí eu gostaria até de usar a palavra crer mesmo, o crer em Jesus, porque fé hoje em dia está tão banalizada, mas o crer em Jesus é a única condição que Deus coloca para você não perecer, para eu não perecer, para você ter vida eterna e para eu ter vida eterna. O sacrifício foi feito, o amor de Deus foi derramado, Ele continua te amando, continua me amando, mas Ele falou, ó, aquele que nele crê. Quem não crê, o amor de Deus, por maior que seja, não vai te alcançar. Deus ama
a humanidade toda. Porém, a vida eterna é para cada indivíduo que crê no sacrifício de Jesus, foi o que eu falei. Em João 1:9 afirma: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gostaria de ler, e você pense de forma bem pessoal, se eu confesso o meu pecado, Ele, Jesus, é fiel e justo para me perdoar dos pecados e me purificar de toda a maldade, de toda a injustiça. Em Romanos 6:8 e 9, o rei Davi falou a esse respeito, descrevendo a felicidade de um pecador indigno que é declarado sem culpa por Deus, independente de obras. Ele diz assim no versículo 7 de Romanos 7:8, diz assim: como é feliz um homem que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele cujos pecados não são mais contados contra ele pelo Senhor. Como é feliz aquele cujo pecado não são mais contados contra ele pelo Senhor. Esse é o amor de Deus, querido. Jesus, ele veio não para ser um mártir, não para ser, falando uma linguagem de hoje, o cara, uma pessoa que mudou a história, a partir dele começou uma nova contagem dos anos. Não. Ele veio com um objetivo bem claro, que era salvar a mim e a você, tendo apenas uma condição: depositar a sua fé nele. Em Efésios 1:6-8 diz: agora, todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça, derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados, de acordo com a abundante graça de Deus, que Ele derramou generosamente sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Eu grifei aqui nesse texto de Efésios, de 6-8, redimiu por meio do seu sangue. Jesus, ele derramou um sacrifício vivo por mim e por você. Não foi qualquer preço, foi preço de sangue. Esse sacrifício não foi algo assim dele ter tomado assim um impulso, estava emocionado, ele parou e foi de qualquer maneira. Diz que teve sabedoria e entendimento. Foi algo pensado, planejado, desde a fundação do mundo. Não foi algo emocional, não foi algo ideológico. Foi amor. Puro amor. E aí ele te faz um convite, e eu vou estender esse convite para você. O Senhor diz o seguinte: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu, Jesus, lhes darei descanso. Mateus 11:28. E eu quero te perguntar, como é que está seu coração? Você está cansado? Você está perdido? Você está se sentindo sem saída?
Saiba que Jesus ele tem para você descanso. É o que diz a palavra. Ele diz assim: lhe darei descanso. Ele só faz o convite para você. Vinde a mim. Todos, não tem exceção. Todos podem. O convite é pessoal, mas todos podem. Porque Jesus ele não tem assim predileto, ele não escolhe. Ele fala: vem todos. Uma certa vez, Jesus curou 10 leprosos. E apenas um voltou para agradecer. E Jesus perguntou para ele: cadê os outros? Não foram 10 que foram curados? E ele falou: não, só eu voltei. E aí Jesus fala para ele: a tua fé te salvou. É isso que Deus quer fazer por você, meu querido. Ele quer que você reconheça a sua fragilidade, o seu pecado. Não adianta querer culpar Adão, não. Ele já fez isso lá com a Eva. Não adianta querer culpar Eva, ela já fez isso com a serpente. Assuma a sua condição. O texto é bem claro. Todas essas características que tem aqui, todas essas frases, essas palavras que tem aqui, de egoísmo, inimigos de Deus, inimigos do bem. Em alguma dessas, eu acredito que você se encaixa. Eu já me encaixei, eu me encaixo ainda, porque eu dependo e careço da misericórdia de Deus. A palavra diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Aí eu, só para encerrar, pense comigo. Vimos que a palavra de Deus não está ultrapassada. Ela é viva. 64 foi o ano que essa carta foi escrita. Nós estamos em 2020 e ela ainda fala hoje. Nós vemos numa sociedade exatamente o que foi lido. Sabemos agora da nossa condição real, que é pecado, pecador. Porque todos pecaram, diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Fomos afastados de Deus por causa do pecado. Vimos que não foi sempre assim. O homem foi criado por Deus perfeito, sem defeito. Ele não tinha vergonha, não tinha medo. Ele tinha que trabalhar também, tá? Porque Deus não criou ninguém preguiçoso. Ele tinha que trabalhar. Deus mandou que ele arasse, que ele cuidasse da terra. Mas ele não tinha egoísmo. Mas a partir do pecado, da desobediência, tudo mudou na vida dele. Tudo mudou na nossa vida. E é só através de Jesus que a gente tem condição de ser renovado, resgatado, regenerado. É o sangue de Jesus que nos purifica. Nós somos maus por causa do pecado. O antídoto, eu já falei para você. Jesus, que é Jesus. Sabemos que a decisão de aceitar o convite dele é individual. Falei isso para você. Agora, meu querido, é com você. Se você que está nos assistindo deseja receber a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, menciona aí. Eu não sei quando você vai ver. Hoje são 24 de fevereiro de 2021. Eu não sei quanto tempo que essas imagens, esse vídeo vai circular. Eu não sei quando você vai ver isso.
Mas uma coisa eu tenho certeza, que o amor de Deus continua batendo por você, que o sacrifício de Jesus continua te convidando, que Jesus continua te convidando, que Jesus continua te oferecendo descanso. Que Deus te abençoe. Se você quiser tomar essa decisão, meu querido, minha querida, bote aí no chat: eu aceito, eu reconheço, eu quero. E a igreja ela vai estar entrando em contato contigo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Deus, eu quero te louvar, porque o Senhor, Deus, não nos deixou só. Tu não nos abandonou à nossa própria sorte. Eu quero te louvar porque Tu planejou a vinda de Jesus no tempo certo, no momento certo. Não foi algo aleatório. Jesus, ele não caiu de paraquedas. Não, Deus. O Senhor planejou para que ele viesse. Foi com entendimento. Não foi algo sem querer. Jesus, ele não foi morto porque o prenderam. Ele foi morto porque ele se entregou. Ele não foi à cruz porque simplesmente quiseram crucificar ele. Ele se deixou sacrificar. Mesmo na cruz, cercado de 2 ladrões, ainda ali ele foi tentado, provocado, para que, se ele fosse Deus, descesse da cruz. E o outro, ó Senhor, Tu sabe disso. O outro, Senhor, falou para Ti que antes, que quando o Senhor estivesse no paraíso, ele pudesse estar lá contigo também. E o Senhor respondeu para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Deus, são tantas pessoas que a gente não sabe o que está passando. Nós vivemos dias difíceis, ó Deus. E talvez o que mais nós desejamos e queremos é descanso. E o Senhor, na Tua palavra, nos oferece. Eu não sei, ó Deus, dessa pessoa que talvez esteja sozinha, assistindo a esse culto, cultuando ao Senhor conosco. Eu não sei das aflições que ela pode estar passando, mas o Senhor sabe. E o Senhor oferece descanso. Dê coragem, Deus. Dê coragem a essas pessoas, ó Deus, a atender o convite do Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, pelo Seu sangue derramado. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.